povo, meus inúteis, meus inúteizinhos, quase inúteis desse Brasil. Que bom que você tá aqui com a gente no Cultura Quase Inútil. A gente não é inútil, mas você pode ser um pouquinho. Mas aí você assiste o nosso podcast e você fica menos inútil. Isso, muito Então, bom. que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Aldrinzeira, como é que você tá, mano? Top, feliz mais um. Eu ia dizer pode pro. Oh! Nossa, a tristeza batendo aqui. Então, mais um Cultura Quase Inútil. É bom, André, quando você tá aqui, cara, é legal, a parceria, né? Isso aqui é igual a Isso aí. casamento, o cara vai se acostumando, velho, né? Não acaba nunca. Altos e baixos, mas não Altos e acaba baixos. nunca. Mas tô feliz, mais um aí. Semana passada estivemos falando sobre a inteligência artificial. Bom demais. Programa especial vai aparecer Em breve aí. sai aí. Muito massa. E hoje temos assuntos aí importantes que estão na mídia. Dois assuntos Né? são interessantes. Isso. Dando um pouco de polêmica. A gente Isso. com medinho de falar, mas dane-se também. Da nossa revista. Agora a gente tem revista digital também, né? Não é só podcast, né? Revista digital pode ser esse formato. Como assim? Ah, O gente, formato, acho que né? sim, O acho que formato, sim, acho né? que sim. Não é mais aquele coisa rígida, né? É, do não, podcast. o Aldo tá até mais soltinho, É. né? Mais jovial. Aí não, aí só que não. Só se James Button voltar no tempo. O Aldo trouxe até uma boneca. Ah, gente, falar nisso, todo mundo tá perguntando onde eu passo da rapadura, Da rapadura. nosso bebê reborn. Ela tá no hospital, tá Na internada. verdade, ela Né? passou mal essa noite. Passou mal essa noite, eu tive que levar pro hospital, então ela tá internada, a rapadura, mas tá bem, Tá bem? Tá sem risco O médico de dela é o morte. Visconde Sabugosa, né? É ele que trata a rapadura. Mas o próximo programa eu prometo que a rapadura vai estar aqui com Ela a vai gente. estar aqui com a gente. Ela vai se recuperar. O antibiótico é só por 14 dias. É rapidinho. Então ela vai se 14 dias de recuperar, tá, gente? É. Cara, a gente quer acreditar, não. A gente quer Acreditar. agradecer. Agradecer. Né, a Acreditar, academia... a gente agradece, a gente acredita. Isso, a gente acredita. Na Academia Céltica aí, né, do meu amigo Fernando, obrigado aí pela parceria. Você que quer montar um projeto aí, quer Top demais. né, manter a saúde em dia, vai lá na Academia Céltica, aqui em Jundiaí, no Jardim Samambaia, para quem é de Jundiaí. Academia Jardim top Samambaia. demais. Academia Premium, né? E Bike Hotel. Também você quer passar um final de semana, um domingo, sabe, bem legal, né? Com a família, quer andar de bicicleta, ou caminhada, ou simplesmente quer ir comer no pé da Serra do Japi, Bom demais. né? Paisagem bonita pra caramba. Vai lá no Bike Hotel, fala que viu aqui no Cultura Quase Inútil, vão ser muito bem atendidos. E se você quer, como a gente sempre fala, vender um carro, comprar o carro, conversa com o Renan da Car Shop, o arroba tá aí. Então assim, o cara é top, ele vai te ajudar. Começar não, já estamos no meio de 2025, tá na hora já, né? Agora já vai pagar IPVA. Olha, ó, seu idiota, seu inútil! Em vez de você ter pego ali antes de março, agora você paga IPVA no carro novo, mas Sim. ainda tá valendo. Pegar com o PVA pago já. Ô, Renan, Renan, paga o dá PVA aí. uma moral aí pra galera. Gente, antes de começar o programa, né, André? A Sim. gente tem uma Ah, sim, uma verdade. carta de repúdio. É, né? essa aí é uma notícia triste. Isso, né? Tem aparecido aí notícias recorrentes da violência contra Contra os professores, Isso né? Eu vou na câmera 3 aqui, né? É A isso. gente falar que vai gerar um corte isso aí. Eu quero deixar aqui a nossa indignação Com certeza. com o que vem acontecendo com os nossos colegas professores, que eu não conheço, inclusive, mas tenho acompanhado, a Uhum. gente tem acompanhado aí. O último aluno saiu e bateu no professor Isso é um absurdo, cara. fora, na porta da escola, e eu estava comentando com o André aqui que era justamente o reflexo da sociedade. Como ela enxerga a pessoa do professor hoje em dia, que não, pra ela não é nada ao ponto de você poder ser agredido na rua porque o aluno tá insatisfeito com você. Isso é um absurdo, cara. Exatamente, porque não aceita as regras estabelecidas dentro da instituição de ensino. Exatamente. Então, o que eu deixo aqui é que o aluno agrediu o professor não revidou em nenhum momento, porque o ECA, ele protege Uhum. os adolescentes e deve proteger, deve ter uma lei para Tem que proteger a criança e o adolescente, mas onde estão as regras e as leis Que que protegem o protegem professor. nós, professores, contra essa violência, que essa foi uma violência física, mas a violência psicológica que a gente vem sofrendo em sala de Verbal, aula, todos os violência dias. verbal em sala de aula, e a gente não vê a sociedade se manifestando a favor de nós, professores. Então nós deixamos aqui do Cultura Quase Inútil a indignação a respeito dessa violência que vem crescendo no estado de São Paulo e no Brasil como No um Brasil todo. todo. E eu deixo uma pergunta.
se o professor usasse o seu direito legal pela Constituição De revidar. de se defender, Se defender. usar, né, de todas as armas necessárias, não armas de fogo, armas, mas o que está ao seu redor para se defender, para em legítima defesa. Se esse professor em legítima defesa tivesse usado os meios legais para se proteger, esse professor teria sido demitido, esse professor estava agora sendo vilipendiado na internet. Nunca né? mais ia dar aula na vida. Nunca mais, né? Então, nós temos o direito legal de não apanharmos em sala de aula. Aldri, você está fazendo apologia à violência? Claro que não. Claro que não, pelo contrário. Repudio qualquer tipo de Eu violência. estou repudiando, mas eu estou deixando aqui a interrogação de que o professor é um ser humano, o professor é um pai de família, um trabalhador acima de tudo, que deve ser valorizado e não apanhar na escola, por adolescentes que se acham protegidos pela lei Donos da e verdade. donos da verdade, né? Então, que nós, professores, possamos ser protegidos por essas leis e pela opinião como um todo do nosso país. Deixo aqui É isso aí. essa carta aberta de repúdio. Até porque a gente fala que, tá, tem um aluno de menor de idade, mas pega esses alunos de 16, 17 anos aí, de pequeno não tem nada de Exatamente. indefeso, né? A voz do Exatamente. além complementou muito bem. Exatamente. E essa voz foi a voz de Deus falando aqui, gente. Esse aqui vai entrar de vez em quando, é a voz do nosso anjo João, né, que tá na Isso aí. tecnologia. E ele tem toda a liberdade aqui, que ele tá, à frente da nossa tecnologia e ele vai vendo a hora que pode entrar, pode falar. Isso mesmo. E quem tá de fora consegue perceber melhor, né, a situação. Com certeza. Opa! foi. Olha o corte! E Bora aí, lá. André, o que a gente vai falar sobre o que Cara, hoje? são dois assuntos interessantes que têm surgido aí. Um deles, acho que já saiu um pouquinho, já passou o time um pouquinho, mas fez um pouco de sucesso aí, vai um mês atrás, mais ou menos. Do famoso pregador mirim. Uhum. A gente não precisa focar necessariamente em um, mas em toda Circo? esse círculo, né, de pregadores mirins, etc. E também um outro assunto maravilhoso que aí tem dado o que falar nesses últimos dias, que são as bets. Eu acho que ambos os assuntos mostram um pouquinho de como a nossa sociedade ela tem vivido. A busca pelo que é fácil e altamente influenciável. Influenciável, essa palavra Ela é perfeita pra esse importante. E, momento. cara, eu queria começar com... Acho que como já passou um pouco mais de tempo, eu queria começar com o pregador mirim. Fica- Cara, por que começar por ele? Fui pastor, acho que a galera do Cultura sabe disso, quem acompanha a alguns gente. não, os novos Alguns não não, mas sabem. saibam, já fui pastor, beleza? Fui 3 anos trabalhando como pastor. Até descobri que não era pra mim, então nenhuma crítica à vida, ou pastores, a instituição, instituições, a religião, nada disso. É só que não era pra mim. Mas você vê, primeiro, uma coisa, como pastor, a fé, e não só como pastor, como professor de história, a gente analisa isso historicamente. Aham. A fé é algo que rege a sociedade. A fé ela é algo que rege a política, a fé é algo que rege as suas decisões e tudo que você faz. E quando você tem alguém não preparado, altamente influenciado por pessoas, isso era óbvio, era nítido o que estava acontecendo, e usado para as pessoas. E com a capacidade de influenciar, né? Cara, e uma capacidade Um dom, né? gigantesca. Cara, e tem dom, Tem. fala bem, Tem. não podemos negar. Cara, isso é extremamente perigoso, e pra mim foi perigoso o tanto de tempo que ficou. Pra mim foi um absurdo a quantidade, o tempo de tela que teve, a valorização em cima dessa pessoa. Lembra, eu não estou criticando ele adolescente, não é isso. Nem a pregação do evangelho. Nem a pregação do evangelho, não é isso. Mas é a falta de noção e o perigo que se tem em colocar tamanha responsabilidade em cima de uma pessoa que muitas vezes mal sabe o que tá falando, Uhum. mas tem consciência do que fazia, porque não vem com essa não. Mas mal, às vezes nem sabe direito o que tá fazendo e o mal que pode estar causando na vida de alguém. E tá sendo nitidamente controlado por outras pessoas que usavam ele pra ganhar. E aí a gente consegue ver, André, como, infelizmente, a fé das pessoas tem sido usada como um grande Com negócio. certeza, cara. A fé ela virou tudo, na verdade, virou. E a fé ela entrou nesse barco do negócio. Entrou nesse barco do dinheiro a qualquer preço. Exatamente. E aí a gente consegue entender o quanto as pessoas estão
não sei se vazias ou com necessidade Acho de que algo é. maior, Mas de acho que é buscar isso. algo maior, e encontram em pessoas que mal Sim, intencionadas para usar da fé, para manipular essas pessoas, para ganhar sim. dinheiro, para Pra enriquecer. enriquecer. Infelizmente, a fé tem sido utilizada como você falou, né, ao longo do tempo para Exato. manipular as Com pessoas. certeza. Isso me lembra até daquilo que o pastor Denis falou aquela vez, que tá tendo muitas vezes a prostituição É isso mesmo. da religião, Muito bom. Boa. onde que a gente tá só vendendo Exato. como religião, mas não é a religião em si, não é a fé que está sendo pregada. Cara, Aham. o que o João colocou aqui pra gente, o que a voz do Além colocou, é exatamente isso, cara. É uma venda de, primeiro, uma religião que só pensa em lucro, em uma vida extremamente próspera na Terra, que já é totalmente contrário ao evangelho que Jesus prega. É uma religião que coloca você na frente de uma pessoa com um exame dando positivo para câncer, onde ele rasga esse exame e fala: Você não está mais com câncer. Cara, isso é doentio. É que na verdade lá parece que nem foi o exame, foi um Era um papel papel, alguma pra, coisa. né, pra Pra forjar, representar, né? exato. Mas, tipo assim, eu não tô falando exatamente doentio com a pessoa. Mas tô falando de doença, da influência que isso traz para outras pessoas que estão de fato doentes e que vão acreditar nesse discurso. Eu não estou falando que Jesus Cristo não faz Exatamente. milagre. E a gente não- Lembra, eu sou crente, tá? E a gente não tá dimensionando o poder de Deus e quem ele pode Exato, usar. não é isso. né? Eu só tô criticando pessoas que utilizam da verdade Isso. pra ganhar. Cara, isso é um absurdo, isso é deplorável, cara. Eu tenho raiva, eu tenho ranço disso. E o que o João falou é interessante, essa coisa que o pastor Denis tinha colocado também, né? A questão da prostituição com relação ao evangelho. Aí a gente pode até abrir um pouco mais as igrejas que têm área VIP. Mano. É? Cara, isso é outro absurdo. Igrejas que têm área VIP, igrejas que têm manobristas ou seja, virou um grande show, virou show. um grande circo para levar um evangelho à la carte. Exatamente. É o evangelho da maneira que você quer ouvir, eu vou falar para você. Exato. Então vai se distanciando da verdade de Deus. Exatamente. Então. Essa história da área VIP, cara, o evangelho, todas as suas. A forma como o evangelho tem crescido, lembra, eu não tô criticando nenhuma igreja em específico. Eu acredito que isso acontece em várias e de diferentes formas. Aham. Então, assim, qualquer um suscetível, independente da sua fé. Então, assim, o que tem acontecido realmente é uma valorização de um evangelho que não existe. Essa ideia de lucro e de ganho, etc. Deixa eu te dizer uma coisa. Na Bíblia, Jesus Cristo sempre deixou muito claro que o evangelho verdadeiro é daqueles que sofrem. É o puro e simples. Cara, é pra quem é perseguido, é pra quem é sofredor, é pra quem tá lascado, e a vida do crente de verdade, ela é difícil, ela não é fácil. Aham. E se tua vida tá fácil, você é crente, então te dizer uma coisa, tem alguma coisa errada. Beleza? Então, assim, esquece esse evangelho medíocre que tá sendo pregado, porque isso não é real. Evangelho de verdade fala, é muito bonito falar, não vem pra cá que você vai ganhar, vem pra cá que você com a gente que vai Deus vai prosperar na tua vida. Cara, Deus ele pode fazer tudo isso. Isso não Realmente quer ele dizer que pode. não pode vir a prosperidade. Exato, né? pode vir bênçãos, mas deixa eu te dizer uma coisa. Cadê a parte difícil do evangelho? Porque tem uma parte difícil. Onde tá o carrega a tua cruz? Uhum. Aonde tá as dificuldades do crente? Então, assim, entenda que o evangelho que se vende com algo fácil e só ganho, não é evangelho. Isso é algo da cabeça da galera que tá ganhando em cima de você, ok? Agora, mas tem um outro ponto aí que eu acho que é interessante que a gente tocou no off aqui em relação a isso. A gente sabe que depois de um certo tempo, o pregador Mili foi impedido de falar Isso. pelo Conselho tutelar. Conselho Tutelar. Só que assim, vamos ser sinceros. Cadê o Conselho Tutelar com os jovens que estão aí fazendo um monte de baile funk e com um monte de coisa que não deveria estar falando só para Exatamente. pessoas de maior de idade? Inclusive MCs que cantam Exato, fazendo cara. apologia ao crime, fazendo apologia à droga. Exato. E aí o Conselho Tutelar não age. Ele tá quieto. Aí a gente consegue ver os dois pesos e duas medidas. Exatamente. Enquanto você tá, e aí não vou nem julgar se está pregando o evangelho ou não está pregando o evangelho, mas pelo menos estava na questão da igreja, de Sim. querer pregar de alguma forma, ele foi impedido. Sim. Mas a gente vê no mundo aí, na área secular, o cara pode falar o que for, Sim. pode pregar o que for, pode fazer apologia ao que for, fora dos padrões sociais,
que a galera bate Exato. palma e é isso, cada um tem a liberdade de ser o que quer ser, e etc, etc. Exatamente. Então, assim, a gente também entende uma determinada Sim. perseguição, Talvez, talvez uma perseguição aí com relação ao evangelho, né? Assim como a gente não tava criticando nenhuma igreja em específico, eu não tô criticando a cultura do funk, a cultura do Não, MC. não, não. Até porque eu acho que é cultura, ele Sim. faz parte de um nicho, ele Sim. é o reflexo de um grupo da sociedade que tem relevância e Sim. precisa ser falado. Então tem que existir, tem que ter, eu sou um grande fã. Mas assim, desculpa, não com crianças de 12 anos. E nem fazendo apologia ao E crime. muito menos com apologia a crime, sexo, drogas, etc. Aham, Assim como o pregador mirim também tem que ser impedido, as pessoas também têm que ser impedidas. aham. A gente tá falando de pessoas que precisam ser maiores de idade e responsáveis pelos seus atos. Sim, sim. Então, assim, acho que tá na hora da sociedade pensar, olhar e falar, cara, estamos indo pro buraco cada vez maior, mano. A gente precisa se controlar. Então. E aí a gente consegue perceber a todo momento como. A minha cabeça deu uma viajada aqui quando você falou o uso da religião. Uhum. Eu vou abrir muito a nossa Vai, pauta manda bala, aqui, manda bala. mas só deixar um dedinho de interrogação aqui. Se a gente pensar no novo Papa americano, Ah, sim. né? Aí, entra na geopolítica, a gente vê muita coisa. Então, se a gente pensar no novo Papa americano, que nem era dos mais cotados para virar foi Papa, surpreendente. né? E ele virou Papa. Até que ponto isso não pode garantir ainda mais o poder norte-americano, juntando as duas pontas, o Mas poder com certeza. econômico, ou três, né? Poder econômico, político e Com religioso, certeza. né? Também a gente pode. Veio isso na minha cabeça na ideia de que Cara, a religião serve como ópio também do povo, né? Cara, eu olho pra tudo isso e eu vejo que a sociedade ela está simplesmente vendida. Ponto. Independente, em qualquer setor que você vá. E agora parece que eu vou ser o cara das teorias de conspiração. Aham. Mas, cara, é muito difícil você acreditar que não é. Porque você vai pro lado religioso, tá assim. Você vai pro lado artístico, tá assim. Você vai pro lado do esporte, tá assim. Aham. Aí você pega, por exemplo, o Papa que, assim, não, de novo, não tô criticando nenhuma igreja, não tô criticando Isso. a igreja católica. São Aliás, fatos, a gente são tá colocando, fatos. Estamos analisando discutindo. geopolítica Como com professores. cientista político. Exato. Assim, é estranho. Eu acho estranho. Quando você olha lá toda a escolha dos papas, ele poderia até estar ali, tipo, como um dos citados. Isso. Mas ele, na minha cabeça, e de vários especialistas, e eu não sou um especialista, mas de vários especialistas, Aham. não colocava ele entre os primeiros de jeito nenhum. Tava mais um Papa africano, um Exato, Papa... ou africano, ou um italiano. italiano, Eu achei que fazia seria o tempo italiano. que, né? Exato, eu achei que seria o italiano. É. Um dos, mas assim, foi estranho. Então, assim, tudo isso mostra pra mim que a sociedade ela tem se comportado de um jeito diferente. Aham, E eu acho sim que a manipulação ela vem de lugares que a gente não enxerga aham. e que assim a gente desconfia, mas que pra mim tem se mostrado cada vez mais comprovado. E isso que você falou é interessantíssimo. A manipulação vem de lados que a gente não enxerga. Que a gente não enxerga. E a Foucault. gente não enxergar, eu nem sabia que foi Foucault que falou isso. Tem um parecido com isso. Tá. Então você imaginar que as pessoas não estão enxergando que estão sendo Manipuladas, observadas, etc. isso é o pior de tudo. É, Porque aí a massa vai sendo controlada a todo todo instante. tempo. E o pior de tudo, você achando que está caminhando no caminho certo. Exato, você acha que você tá de boa, vivendo sua vida, fazendo o que é certo, mas no final das contas você não tá, irmão. Então. E aí a ideia, a gente vai e volta, né? Professor é assim, né? A ideia de que é bíblico dizer que Lógico. vai levantar, vão se levantar falsos profetas Sim. e vão levantar, e muitas pessoas vão acreditar nesses profetas. E Né? a gente percebe. Eu não sei você, Aldo, mas assim, eu sempre fui crente, sempre fui cristão. Ok? Pelo menos eu sempre achei que fui. Muito bom. Bom, eu sempre achei que fui. Assim, sempre fui. E, cara, de uns tempos pra cá, acho que quando eu fiz ali meus 20 anos, eu achava muito difícil. Eu olhei pra toda essa ideia de falsos profetas, tudo que a gente aprende na igreja, eu olhava, cara, não é possível. Ou é muito difícil disso acontecer. Hoje, perto dos 30, e aí entendendo como a sociedade tem se comportado, como a rede social Como os meios de os comunicação meios de ganharam força, né? comunicação, etc. Eu falo, cara, é muito possível. E assim, é muito mais simples do que parece. É muito fácil manipular. É muito fácil enganar.
É fácil. Cara, antes, quando você tinha, por exemplo, no meio religioso, uma grande enganação, era algo gigantesco. É, Era o pastor que tinha a casa com a maçaneta de ouro e você isso. entendia. Mas hoje ele é tão mais sutil, você Ele não vai. precisa nem construir um templo, não Não precisa precisa de arrebanhar, nada, não. ele precisa Ele vai ali na de um internet. celular, uma câmera e acabou. Ele já manipula milhares, milhões de pessoas. E uma coisa também para deixar aqui, eu não sou contra a tecnologia. Jamais. Inclusive a gente tá aqui, Exato, né? estamos lotados de tecnologia, Né? gente. E é uma A exposição. nossa voz do além. Isso, né? E o João no fundo lá. Se a polícia chegar, não sabe quem é, só a voz. É, também existe aí um debate sobre essa tecnologia exacerbada dentro da É. igreja. Pode ser. Então, assim, claro, a internet pode ser um meio de levar Sim. a palavra do evangelho para além mar, Sim. né? Mas ao mesmo tempo, certas coisas da intimidade da igreja, certas coisas que a pessoa que vive dentro da igreja conhece, entende e se emociona com aquilo e acha que aquilo está edificando, é a intimidade do povo que está na igreja. Eu E aí concordo a com você. câmera tá ali o tempo inteiro, né? O tempo inteiro Mostra, posta, julgando, né? Então a questão que caiu em pauta, né? As línguas que eles estavam falando ou que ele estava falando, existem denominações que acreditam que existem línguas chamadas línguas estranhas, Sim. né? Língua dos anjos. Aquilo de forma séria, de contato com Deus. Eu não vou entrar na questão doutrinária, se Sim. a pessoa tem o contato com Deus, se não tem contato com Deus, se fala em mistérios com Porque Deus. às vezes pode ser. Quem sou eu para dizer vou que julgar não? a fé, não vou julgar. E aí, quando você coloca essas situações que são de muita intimidade com Deus, nas câmeras, isso ganha um teor muito O que me quebra é a perigoso, Cara, porque né? quando é intimidade, quando é relacionamento, você não precisa de câmera. Exatamente. Você não precisa de estar filmando. Exatamente. Eu não preciso ir fazer uma missão na África com meu celular e filmar eu entregando comida pra pessoa. Eu posso só fazer. Isso. Então, assim, é o que você falou. Eu não julgo e eu não menosprezo o uso da tecnologia porque ela pode ser benéfica, se Sim. usada do jeito certo. Sim. E a gente tem visto que isso não está acontecendo. Sim. A gente, na realidade, viu que a sociedade, o meio religioso, ela tem caído nesse preciso de like, preciso de view pra minha igreja, meu culto precisa ter view. Isso. E, cara, como pastor, eu vou dizer que a gente sofre com isso mesmo. Aham. Porque primeiro, eu fui pastor, meu primeiro ano como pastor foi na pandemia. Então, assim, a minha igreja, eu trabalhei, meu primeiro ano como pastor estava de portas fechadas. Era online. Então, era online. Então, assim, a gente pensava, view. Porque era o reflexo que a gente tinha. Sim. Beleza. Só que quando abriu as portas, é difícil você O se vírus desvincular. continuou no coração. Exato, porque aí você pensa, não, precisamos melhorar a transmissão, precisamos melhorar o som daquilo, mas, cara, e o culto? E as pessoas que E as estão pessoas ali? que estão ali, será E- que eu dou E mais e o ombro a ombro? Será que eu tô dando mais atenção pra câmera que tá filmando ou para o Isso. irmão que não consegue pagar a conta de luz que eu podia estar ajudando ele? Isso. Então, assim, é uma discussão interessante a ser feita. Será que realmente é tão benéfico assim? Ou será que a gente tá perdendo a mão? Tá perdendo. Eu acho que tá perdendo. Eu diria que tá perdendo a mão. A gente tá perdendo e é difícil de se resgatar a mão. Porque, cara, voltar ao controle é muito difícil. Você sabe que eu assisti um culto esses dias Uhum. e o cara subiu lá, um cara até renomado. Ele disse assim: Eu quero pedir só uma coisa. Desliga essa câmera que tá no fundo aí pro YouTube, Hum. que o que a gente vai falar aqui é a intimidade da igreja com Cristo. Entendi. Interessante. Quem não tá aqui, infelizmente, Não vai ouvir. não vai ter essa oportunidade. Gerou até um burburinho assim dentro da igreja. Sim. Caramba, E agora? uns assim, que grosseria, outro, Uhum. e quem tá em casa? É o nosso momento, Sim. né? Então, assim, a igreja tá se expondo muito sem necessidade atrás, ou com a necessidade que não é a necessária, Exato. a necessidade que não é necessária, ficou totalmente pleonástico aqui o negócio, mas só para eu retratar aqui a minha ideia, tá buscando algo através da mídia que não é para ser buscado. Será que ele tá buscando pregar o evangelho ou é o crescimento dos likes? Eu sempre penso o seguinte, né? pra mim a mídia da igreja ela é levar o evangelho onde a gente não chega. Sim. Primeiro, segundo, levar pra membros que não conseguem mais se locomover para a igreja. Sim, Que são sim. membros às vezes idosos, Sim. problemas de saúde, ou Sim. o que for. E eu acho que é válido, a gente tem essa facilidade nos dias de hoje. Aham.
Só que as boas intenções podem levar a um caminho ruim, Aham. onde você se esquece dessas intenções que deveria ser a base, você pensa, preciso de like, eu preciso de vídeo, eu preciso que dê AdSense, eu preciso que pessoas mais venham, porque eu quero ganhar, porque eu quero que minha igreja seja mais famosa, porque eu quero que o meu pregador mirim ganhe like. Isso. E, cara, Isso. a gente percebe que o quê? A gente é manipulado completamente. A nossa vida é assim. É uma enganação que tem acontecido com a gente. Se a gente não tiver senso crítico, a gente tá caindo em conversinha. E aí, Fala só, aí, João. Pode falar, só João. fazendo a soma de tudo, vocês estão falando ali, falamos muito sobre essa questão da pregação da prosperidade na terra, Sim. de como a gente está sendo facilmente manipulado, ainda mais pelos meios tecnológicos. E aí, pensando nessa questão de juntar essa parte da prosperidade, meios tecnológicos e manipulação, é um reflexo de como também as bets hoje É estão assim. estourando no mercado, porque todo mundo agora só fala de bet. É a ideia do dinheiro fácil. Do dinheiro Se fácil. você tem uma religião que você só ganha e é um caminho fácil a ser seguido, por Vai que eu não crescer. eu vou ganhar dinheiro fácil com o que tiver mais fácil pra mim? Aham. No caso, como a gente tá vendo as bets. A gente tava falando aqui, o Aldrin, da última CPI que teve, toda a comoção que foi aquilo. Eu vou falar blogueira porque vai que assiste e a gente toma processo. Eu não Isso. tenho dinheiro pra Aí pagar não isso. paga, não. Mas assim, com a tal blogueira super mega famosa, que foi lá na CPI vestidinha de inocente, convidada a falar um pouquinho de como que ela ganha lucro em cima de fazer propaganda de casa de apostas e etc. E, cara, pra mim a resposta ela é muito simples. Qualquer pessoa que divulga isso compactua com o vício das pessoas. Você tem pessoas que estão se matando, você tem pessoas que estão perdendo casa e dinheiro, e você, se é blogueiro e tá ficando milionário por causa disso, você compactua com a pobreza extrema e o desespero de famílias necessitadas. Então, pra mim, não é quase inútil, você é um inútil, você é um imbecil, cara, e eu tenho raiva de você. E o que a gente vê, André, é a Banalização. banalização dessa questão da aposta, né? Sim, Se a gente pensar, dar um passinho para trás, a questão de aposta era algo meio obscuro, uhum, né? Inclusive, dá até pra gente falar em algum momento aqui, a questão do jogo do bicho no Rio de Janeiro, sim, né? Nos anos 70, 80, 70, o 80. jogo do bicho no Rio de Janeiro ganhou muita força. E para tentar tirar essa máscara de algo que era errado, que Sim, era, né, criminoso, se uniram as escolas de samba no Rio de sim. Janeiro e etc. Então, assim, era algo obscuro, era Lógico que ligado ao é. crime organizado. Hoje houve uma banalização. Sim. Hoje você com o É, tipo, celular é na mão legal você é apostar. top, é conversa na porta do clube, é conversa na porta da igreja, é conversa na porta da escola, é conversa Exato. quem tá apostando, quem não tá Se apostando. você não aposta, você é idiota. Exatamente. E aí, assim, a manipulação, a gente volta, por isso que a gente conectou as bets com o Pastor Mirim, é uma bagunça aqui esse negócio, né? Mas a É manipulação isso. das pessoas, da massa. Exato. Né? As bets estão pagando 50 milhões a um blogueiro X, quantos bilhões as bets não estão ganhando? Só a casa de aposta ganha. Exato, cara. Enquanto você tá aí chorando por um salário mínimo de R$ 1.500 e gastando seus 1.500 na desgraça de um tigre, cara, saiba que esse Uhum. tigre tá ganhando bilhões em cima de você. Então, assim, é um absurdo o que tem acontecido, mas é a realidade que a gente tem vivido. É uma sociedade que tá, cara, tá cada vez mais por um buraco que tá difícil de voltar pra cima, tá muito difícil de sair, porque a sociedade ela é manipulável. E eu Isso. não tô culpando a sociedade em si, como se a galera que é mais simples, que falta informação, não, eu tô culpando você que faz a manipulação, mano. Eu vou pra cima de você. Porque pra mim, você que você sabe do que acontece, porque não me vem aparecer em CPI vestidinha de Ah, inocente, sim. ou vai pra internet e fala, eu não sabia que destruía tantas famílias. Irmão, a gente fala de vício em jogo há quantos anos? É porque antes não tinha casa de aposta no telefone. A gente perdia dinheiro em cassino. Que no Isso. Brasil é proibido, né? Num Mas tudo bingo no escondido. umbigo escondido. É. É assim, a gente pode ir até além. Você gastar com. Não vou falar o nome, mas vai, fim do ano, você gastar pra ganhar não sei quantos milhões na coisa da Aham, virada. aham, Cara, tudo isso. aham. Tudo isso é uma questão de dinheiro fácil. Entenda o que vem fácil, o que parece ser fácil, não vai.
ele vai acabar com você. E vai desvalorizando o trabalho, o esforço, Exato, né? cara. Aí agora a É. pessoa que tá trabalhando, que tá ralando, que acorda cedo pra É o trabalhar, besta. ele é o idiota. Por que Aham. não? Porque se você jogar, você ganha R$ 300 aí com a droga do tigre. Aham. E tem uns dados aqui, André, se você me permitir aqui, eu claro. quero colocar esses dados. Olha o que ele diz aqui, ó. Os estudos colocam que 63% das apostas dos apostadores online comprometem aí a sua renda mensal, Uhum. né? Ou seja, Mano, é muita o cara coisa. deixa de comer, o cara deixa de pagar uma conta de... Por quê? Porque o ser humano está Precisa, viciado. viciado. Isso vicia, gente. 23% deixaram de comprar roupas, utensílios domésticos, coisas para suas casas, para poder continuar apostando. 19% reduziram o gasto com supermercado. Mano, isso é um absurdo, cara. Supermercado é pra tua família, irmão. Estima-se que 20% do orçamento dessas famílias de baixa renda seja consumido por apostas online. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa. E o aumento do suicídio é vertiginoso Sim. em meio às pessoas que estão apostando. Uhum. E isso é a destruição dos lares, é a destruição das Sim. famílias. Fora a manipulação do que a gente tem como entretenimento, do que a Sim. gente tem como, né, que a família brasileira gosta de assistir o futebol, Futebol. de assistir um basquete, de Cara, não assistir posso um nem assistir vôlei. futebol em paz mais, que agora eu sou manipulado, pelo amor de Deus. Exatamente, porque o jogador famoso xinga o juiz para ter o cartão amarelo, porque o cara apostou na bet lá que o Certeza que cartão o amarelo. Santos tá a desgraça que tá, porque é esquema de aposta. O cara vai perder, levar o gol porque não foi escalado, e aí. Então, gente, além de toda a destruição familiar, que é o mais de Com destaque certeza, aí, né? exato. Nós temos essa manipulação do esporte em função dessas Sim. bets. E sem falar na lavagem de dinheiro gigantesca Mano. dessas bets. O pobre não pode nem se divertir mais assistindo assistir um jogo de futebol, Então. mano. A gente é tudo lascado. Então, a lavagem de dinheiro é gigante, porque Sim. a fiscalização disso, né, como esse enriquecimento rápido a todo momento, de onde vem esse dinheiro para pagar essas apostas, de onde vem esse dinheiro para. Então, nós colocamos aqui uma advertência. Sim, porque nós né? somos professores, Exatamente. nós temos alunos menores de idade e eu sei que muitos Isso. alunos jogam. E como professor, eu me sinto responsável por vocês e falar: para. Isso. Para. Você pode não estar viciado agora, você pode estar achando que é uma grande brincadeira, mas não é. Você, infelizmente, na sua brincadeira, primeiro, você está valorizando algo que tira dinheiro de pessoas que não têm. Aham. Isso é perigoso. E segundo, você está entrando num caminho muito perigoso para sua vida. É verdade. Entenda que assim, tudo que parece ser dinheiro fácil Não vale a não pena. existe, não vale a pena. O que vale a pena é você estudar, é você se esforçar, é você trabalhar. E você pode ganhar muito dinheiro, mas conquiste esse dinheiro trabalhando. E assim, infelizmente a nossa sociedade atrela todo o desenvolvimento, a felicidade, Sim. ou estar bem em ganhar muito Muito, dinheiro. exato. Se fosse isso, não tinha. Os bilionários não. Eu ia dizer nome aqui, mas não vou dizer Não nome. melhor não. Famosos da internet Que não tem que estão internados em Exato, com clínicas depressão, com que depressão, usa remédio antidepressivo. antidepressivo, drogas, né? Falam aí para toda a internet ver que estão com um vazio na Um alma, vazio na alma, com exato. toda a riqueza que tem, com todo o sucesso que tem. Então, Cuidado. cuidado, né? Esse enriquecimento rápido, ele não é benéfico. E o último dado aqui, André, Uhum. 1,5% da população brasileira sofre com transtornos relacionados a vício em apostas. Mano, 1,5. 1,5% da população É brasileira. muita gente, cara. Se a gente falar em 215 milhões de habitantes aí, no Brasil, 10% daria 20 e alguma coisa milhões. Mais de 2 milhões de pessoas cara. viciadas, com suas famílias destruídas, com filho ficando sem pais, né, sem mães, empréstimos gigantescos para pagar, né, Pra pagar tudo, não tem o que fazer. essas bets. Então, assim, é um assunto. Os dois assuntos que nós colocamos aqui Sim. são assuntos que remetem a você buscar se qualificar, buscar estudar, buscar para você não ser manipulado. Senso crítico. Na realidade, os dois assuntos fazem parte de um mesmo assunto. Exatamente. A gente precisa se informar e entender que, cara, você precisa ter consciência do que você tá vendo. Isso.
Você E eu tem- posso até ser um pouquinho mais técnico nessa parte Por e favor. falar assim, galera, vamos falar de coisas mais, tipo, você tá com aquele tigrinho. Cara, aquele aplicativo, você não sabe qual que é o código que tá por trás e quais que são as reais probabilidades que eles programaram para você ganhar e perder. E é fato, isso é em qualquer lugar, seja aqui nas bets no celular, seja num cassino em Las Vegas. A casa nunca perde. Boa. Então, eu conheço fulano que estourou e ganhou R$ 1.000 numa bet. Cara, tá. E se ele continuar jogando, quanto mais ele vai perder dos 1.000 que ele ganhou? Exato. Quanto mais se você continuar investindo nisso, você vai perder, porque a casa ela não vai E eu tô pra ganhar 1.000, perder. alguém tem E que se você perder começar a também. ganhar muito, é comum. A casa pode simplesmente te banir, te tirar de lá, como é muito normal Sim. nos cassinos de Las Vegas. Aham. Blackjack, os caras expulsam quem é contador de baralho. Aham. Sim. Então, assim, se você tá ganhando muito, eles podem simplesmente te excluir e tá tudo certo. Não tem nenhuma lei que impeça eles de fazer isso. E também tem uma coisa, né? Uma pessoa ganhar muito também faz parte do projeto. O sistema é foda. O sistema, então assim, porque se todo mundo perde, eles assim, eu não vou, eu só conheço gente que perde. Lógico, um precisa ganhar, Alguém precisa ganhar. Ou, me dê licença o português, alguém precisa ganhar, né? mano. Exato. Algumas pessoas precisam ganhar. Sim. Né? Aliás, é quando você ganha que você vicia, mano. Exatamente. E aí eles tiram tudo que você tem. E aí você pensa, se só pra você fazer a propaganda eles estão dando 50 milhões, se você ganhou só 10 mil, 100 mil, pra casa não é nada. Exato. É uma migalha que ela te deu só pra falar assim, parabéns, continue jogando e gastando dinheiro aqui. Exatamente. Porque pra eles, não é nada te dar 10 mil dos bilhões que eles estão ganhando. Não, e se não fosse algo tão lucrativo, não nascia uma Não bet nascer, cada exato. dia. Você tem bet a cada Todo instante. dia tem uma bet diferente aí fazendo propaganda. E você vê a quantidade de famoso que tá patrocinando, que tá vendendo, fazendo sendo propaganda. patrocinado. Exato, por essas bets, cara, eu fico triste. Eu fico triste e meu recado é não caia nessa, mano. E eu acho louvável aqueles que têm essa oportunidade de fazer isso e negam. Exato. Aham. E aí Porque, eu assim, posso é falar o muito nome, dinheiro. Felca, se um dia você assistisse, seria uma honra, porque eu gosto muito de você, que fala abertamente que recebeu a proposta e negou. Minha salva de palmas pra você. Tudo bem que, assim, é o mínimo. Mas minha salva Mas de ainda palmas, assim, você que fala tá assim, lutando pô, contra o cara isso. que ganha 50 milhões, Com certeza. cara, é difícil recusar, principalmente, não talvez pessoas que já ganhem muito, Uhum. mas pra quem não tivesse ganhando muito, 50 milhões é a virada realmente da vida da É lógico, pessoa. com certeza. Então, assim, parabéns pra quem realmente olha e fala, Pra não, eu não qualquer vou um me que envolver com isso. Exato. Então, pra gente finalizar aqui, eu não sei se o André tem mais alguma Não, coisa não, pra dizer, podemos ir. mas o que o André colocou aqui é interessante. Os dois assuntos, eu acho que foi até espontâneo, a gente nem pensou em Não conectar pensamos, tanto os dois não. assuntos, mas o senso crítico. Senso crítico. Ao mesmo tempo que é importante você se conectar com Deus, ao mesmo tempo que é importante você ter a sua fé, Sim. né, acreditar em algo, tenha senso crítico e não seja manipulado, né, pelas mídias, não seja manipulado por nomes que aparecem, que vêm, vão, Sim. que a gente não sabe nem que história ou o caminho que trilhou, Uhum. para chegar até ali. Então, senso crítico. E aposta, gente, não é legal. Aposta não é da galera. Parece ser, mas Não é. não é. Ela destrói famílias, destrói uma sociedade, né? Nos locais, nos países em que não se preocupam com isso, o índice de suicídio tem aumentado Exato. a cada dia. Então, Cuidado. cuidado, e fica aqui a participação, né, e a colaboração do Cultura Quase Inútil, É isso. né, para nossa sociedade aí, para os nossos adolescentes, adultos, jovens e etc. Com certeza. Então, o recado tá dado, meu povo. Pra Boa. você, aluno nosso, a gente tá de olho em vocês. Mas é isso. Fechamos, Aldrin. Hoje foi legal, né? Foi massa, né? Foi legal. A gente Trocamos uma ideia da hora. começamos com uma pauta. A Andressa não tá aqui hoje para falar nisso. Ah, é, né? Se a Andressa tivesse aqui hoje, ela dizia, vocês estão fugindo da pauta, vocês estão fugindo da pauta, vocês estão Jornalista fugindo ali, da ó. pauta, né? Deixa a gente debatendo. Isso, mas um abraço, Andressa. Andressa tá aí, teve uns perrengues aí para resolver essa Exato. semana, mas próxima semana ela tá aí com a gente. Com certeza. Sexta-feira sai episódio especial, Episódio especial. né, de podcast, Entrevista. muito legal, com professoras
doutorandas e doutoras da USP. Inteligência artificial. Inteligência artificial na educação, na sociedade. Interessante. Muito massa. Foi um bate-papo engrandecedor, assim. Acompanha lá, deixa o like e vamos pra frente. Segue a gente no Instagram, nóis. aumenta lá pra gente, por favor, bora. E também se inscreve aqui no YouTube, que ajuda nós, tá? Por favor, se inscreve, precisamos crescer aqui. Beijo, abraço pra você, meu povo. Isso. Academia Céltica, Bike Hotel Serra do Japi. E Car Shop do amigo Renan. É nóis. Beijos, valeu. Me entregaram diploma sem uma direção.